Olá pessoal, tudo bem? Sejam todos bem-vindos ao meu podcast da semana e hoje com uma convidada super especial. Mas antes de falar quem é convidado, eu quero convidar você para acessar o meu site www.danilopalma.com.br e também me seguir nas minhas redes sociais, @Danilo Palma SP. Olha, quase eu errei o meu arroba, hein? Gente, deu até nervoso agora porque eu tô aqui com uma pessoa mega especial. Ela que é advogada, jurista, Milena Caos. Bem-vinda, Milena. Danilo, tudo muito bem? obrigada. Tudo ótimo, Obrigado por estar aqui com a gente Deus. hoje. Nós vamos falar sobre área jurídica. Exatamente. Nós vamos falar sobre lei de cotas. Vamos falar também sobre pandemia, né? Exatamente. Tirar dúvida do pessoal também, certeza. dos empresários, da população em geral, para falar sobre o que aconteceu e o que deixou de acontecer, né? Exatamente. E olha, eu Muita já quero... coisa aconteceu. Muita coisa aconteceu, mas eu quero, nesse momento, convidar novamente você para acessar o meu site, www.danilopalma.com.br, que lá tem, inclusive, uma notícia, um artigo exclusivo falando sobre esse assunto, lei de cotas. Tá bom? Milena, obrigado por estar aqui. Imagina, E vamos uma começar honra. falando sobre o que aconteceu na pandemia. A gente já entende que estamos no final de uma pandemia, né? E na área jurídica, a área jurídica já voltou em peso ou ainda não? As audiências ainda continuam, né? Normalmente, de forma virtual, ainda não estamos fazendo audiências presenciais. Nessa questão ainda não voltou. Acredito que muitos irão continuar assim. Na pandemia não parou a audiência ou parou as audiências? Não parou. Parou as audiências presenciais. Tá. Porém, nós continuamos com audiências virtuais. Que continuam, inclusive, E é uma ainda tendência? hoje. A audiência virtual é uma tendência? É, né? Exatamente. Facilitou o dia a dia do advogado? Um pouco. No meu dia a dia facilitou bastante. No meu dia a dia facilitou. Eu acredito que em algumas áreas específicas complicou. Ficou um pouco mais complicado uma audiência. Teve um dia, até algo prático, eu falei com uma cartorária, ela me foi perguntar, olha, tem alguma ideia de quando vai marcar a audiência e tudo mais? Ela, doutora, nós fazíamos 71 audiências, mais ou menos por dia. Era um juizado em Hortolândia, então eles colocaram também vários réus, já ia fazendo vários de uma vez, agora estão fazendo 21. Ou seja, caiu para menos da Caiu, metade. exatamente. Mas assim, no nosso dia a dia facilitou por conta da deslocação. A gente tem que deslocar, fazer todo esse deslocamento, ir para um lugar, ir para o outro, isso facilitou bastante. Mas tem algumas peculiaridades, né? Às vezes a gente precisa tete a tete. Né? Olhar olho a audiência no olho. cai na hora que você vai instruir uma testemunha, tá fazendo isso da testemunha. Então, assim, esses percalços acontecem, né? Doutora, qual foi, assim, o momento mais inusitado seu na área jurídica, assim, doutora? Minha primeira audiência. Conta pra gente como é que foi. Gente, eu não sabia onde realmente enfiar a minha cara. Mas foi a minha primeira audiência. Eu acho que eu não tinha nem um mês que eu havia pego a carteirinha da OAB. Sou advogada. Um rapaz liga pra mim falando, olha, preciso da sua ajuda. Um conhecido. No outro dia já ia ser a audiência dele e ele não gostaria de ir. Era uma audiência de divórcio. Ele não gostaria de ir. E inventou várias coisas. Falei, não, você precisa ir, é só assinar. Não tem como, eu não posso assinar por você, mas eu vou estar lá com você. Vamos. Chegamos lá, a esposa estava lá. Eu nem sabia que ela era a esposa, era uma conhecida também. Não sabia que eles eram casados. Não tinha esse conhecimento. Chegou na hora da audiência, ela começou a falar um monte. Falou um monte pra ele e tal. Era só assinar, mas do nada ele levantou, deu um tapa na mesa. Eu não quero mais falar com essa mulher. Levantou da audiência, saiu, bateu a porta. E eu Sua primeira audiência. Minha primeira audiência. Sorte minha, que eu tinha levado uma amiga minha, a doutora Cláudia Camargo. Ela me acompanhou. Eu olhei pra ela e falei, o que eu faço? Ela, corre atrás dele. Aí ela foi, lógico, ela, excelência, a doutora vai ter que se ausentar pra ir atrás dele, ver se tá tudo bem. Na hora que eu saí da sala, eu não encontrei ele. Eu virei pro guarda e falei assim, onde que tá? Ele saiu aqui da sala. Ele acabou de pular daqui de cima. Eu falei assim, você tá brincando? O cara pulou. Não, o guarda tava me assustando. Ai, que susto. E já juntou tudo. Até exatamente. eu assustei agora. Ele acabou de Até pular. eu assustei agora. Eu falei, você tá brincando? Ele, não, ele foi só tomar uma água. Aí eu fui, susto. conversei com ele e tal. Acabou a audiência, ele saiu na frente da ex-esposa.
De repente a esposa saiu, eu percebi que ela começou a correr atrás dele. E eu virei e falei, Cláudia, fica aí, que eu vou lá atrás dos dois. Eu vou atrás desses dois aí que estão fujão. Ela correu atrás dele, nisso ele tava entrando no carro, tava dando volta. Eu só gritei, fulana, volta aqui. Aí foi o tempo dela voltar, o carro passou. Eu falei, gente do céu. Ela começou a chorar comigo. No final, o que eu fiz? Levei ela pra casa. Eu tava de carro, eu levei. Você levou embora Ai, ela. gente. Levei ela embora. Foi a minha primeira audiência, assim. Ó. A gente acaba fazendo algumas coisas, nunca, né? Você vai ficar levando embora o outro cliente? Não. Então. Mas ela tava desesperada, descontrolada, só chorava, não conseguia foi quase acalmar. um batismo, né? Meu Deus, que batismo, que batismo. Foi a minha primeira audiência. E Que olha, legal, Mi. foi uma experiência. Eu fiquei, gente, o que eu faço agora? Ele pulou, não, bem. Eu ligo pra ambulância. Não, ele só tá tomando água, doutora, tá tudo bem. E depois. Um susto, né? Muito susto. E aí levei ela embora, perguntei, quer que eu chame um Uber? Não, eu tô de ônibus, mas você quer que eu pago? Não, eu quero ir de ônibus. Eu falei, não, você não tá em condição. Vamos, coloquei ela no carro, levei ela embora, peguei o endereço, levei ela embora, entreguei ela lá pra mãe dela. Mas, graças a Deus, se resolveu, todo mundo bem, não aconteceu mais isso. Ninguém morreu? Ninguém Tá morreu. todo mundo vivo? Todo mundo vivo. E ficou todo tudo mundo bem. vivo. Ainda bem. Mi, Ainda bem. eu tô chamando de Mi, gente, porque na verdade é difícil chamar de doutora, assim, né? É uma honra te chamar de doutora, né? Mas é uma amizade de muitos anos lá que eu tenho com a Milena. E, na verdade, nós somos líderes juntos do Ministério de Comunicação da Igreja, Família da Fé. Exatamente. Aqui em Campinas. Inclusive, a Letícia Letícia, nos ajude, por favor. Vamos quebrar o protocolo do nosso podcast e vamos mostrar aqui. Essa aqui, acho que é a nossa última foto. Onde que eu moro? Acho que foi o último curso. Ó, vou mostrar aqui, ó. Vou mostrar nessa aqui, ó. Vou mostrar nessa aqui. Foi o último, não foi? Acho que foi o último curso que você ministrou com Foi. certificado. Oh, Todas é as verdade. quartas-feiras nós dávamos, quase todas as quartas-feiras, pelo menos 2. Vou por aqui. Pode colocar. Vou por aqui, posso por aqui? Ó, claro. Ah. Olha aqui, ó. Dando toda uma galera nossa aqui, ó. Acho que é quase por umas 2 quarta-feira por mês. A gente Quartas-feiras fazia. por mês nós Era fazíamos legal, curso né? demais. Gente, eu e a Milena, a gente participava do Ministério de Comunicação da Igreja. Ah, foi só uns 6, 7 anos que a gente fez Não, isso foi junto. um pouquinho menos. Um pouquinho menos? A gente Não, eu ficou- fiquei nós 7. junto, que nós dois ficamos juntos, Uns acho que foi 3, uns 4 anos, né? Mais ou menos Gente, 4 anos. A gente comia bem, Sim, né? Ia pro culto, exatamente. fazia bagunça. É. Uma bagunça santa. Bagunça de Deus, né? Que é aquela coisa gostosa com a galera. Tinha os eventos, os Gente, treinamentos. E os domingos, Danilo? A gente até brincava que tinha que fazer um puxadinho na igreja pra Pra gente. ficar A lá. gente chegava Chegava na lá igreja às 7 da manhã, E ficava até. aí pro primeiro culto, depois. Que era, gente, era cedíssimo. O primeiro culto ainda é às 8, né? Ainda é às 8, é. Ainda Então a é gente às 8. chegava às 7 horas, montava tudo. Eu ia naquela salinha lá no fundo, no horário da EBD, Da EBD. tirava um cochilo pra eu estar acordada pra conseguir A fazer o EBD, curso. pro pessoal entender, EBD, gente, é Escola Bíblica Dominical. que tinha entre um culto e o outro. Exatamente, das né? 9 às 10. É. Aí eu tirava um cochilinho pra conseguir fazer a direção em corte do culto das 10. O culto das 10 acabava meio-dia e meio, ia pra casa, almoçava, E voltava. 6 horas, Tava de 7 volta. horas, não lembro agora como que Era mudou 6, os horários, né? Era 6, Mudou- era 6. Aí às 6 tinha que estar 1 hora antes. É, 1 hora antes. Só que no sábado Que tinha alguém colocou usina. regra. Alguém colocou regra lá de colocar 1 hora antes. Só que no sábado teve a usina, que a gente saiu lá com a Que meia-noite. era o grupo de jovens, Ia comer e tudo mais, pra 7 horas da manhã tá na igreja. Tempo bom, gente. E agora daqui, ó. Demais. Doutora Milena, no meu podcast, gente. Eu tô Oh. honrado demais A por ter honra você é aqui minha. comigo. Honra é Gente, minha. olha, vamos falar agora sobre um assunto muito legal, né? Que são as leis, né? As leis, na verdade, é um assunto muito interessante, né, Mi? Sim, Porque, na verdade, as leis elas vieram para nos proteger, tanto o empresário como também proteger o cidadão, trabalhador. né, o trabalhador, né? E na pandemia houve muita alteração de lei. sim. Queria que você batesse um papo com a gente, falasse sobre esse assunto, sobre essas alterações, qual foi esse reflexo que gerou para a economia jurídica, o reflexo que gerou na parte administrativa jurídica das empresas para o trabalhador e qual é a consequência de tudo isso que aconteceu. Resumir isso um pouquinho pra gente do que aconteceu e qual é a consequência disso, Mi? Vixe, a consequência ainda vai começar, já começou, né? Mas vai vir pesado para algumas empresas. Eu acho que
nunca ficou tão claro e explícito a necessidade de uma empresa ter uma assessoria jurídica. Veio um momento totalmente conturbado que nós não estávamos esperando, nós precisávamos nos adaptar. E aí veio as portarias, as medidas provisórias e tudo mais. Qual foi a mais assim, não vou só chamar a palavra, qual foi a mais diferente que surgiu, que precisou fazer uma movimentação forte, assim? Eu acredito que a suspensão. E, inclusive, o problema não foi nem toda a movimentação, o problema foi a informação errada que foi dissipada. Então, muitas empresas começaram a simplesmente demitir, ao invés de suspender. Elas não entendiam a diferença entre essa suspensão, essa demissão. Não, posso ir. Inclusive, teve alguns clientes que me mandavam uma resposta assim, uma mensagem: é verdade, doutora? Não se preocupe, o governo vai pagar a conta. Não sei se chegou algumas mensagens, né? Chegou. E aí eles usavam um artigo da CLT que falava que em caso de uma norma legislativa, seja municipal, federal, que fizesse com que não tem como trabalhar, né? Vai ter que fechar as portas. O governo é que vai pagar a rescisão e indenização. E não é bem assim que funciona, né? Não é dessa forma que o artigo fala, não é desse jeito, nada é tão claro, ainda mais em um momento como pandemia. Então, alguns empresários, até por uma falta de orientação correta, eles trocaram os pés pelas mãos, demitiram, fizeram a suspensão do... A demissão foi a ação mais prejudicial que ocorreu. Sim, porque assim, se você tem a suspensão, é certo que você não vai ter os benefícios, você não vai ter o seu salário, o contrato está suspenso. Mas quando volta a funcionar, mesmo que com a carga horária menor, você tem um trabalho garantido. O problema é não, vamos demitir e tudo mais. Quando surgiu essa pandemia e o fique em casa, houve uma demissão em massa por conta do medo, né? Então aí veio a necessidade de se readequar, né? Veio as medidas provisórias, o teletrabalho. Na verdade, o teletrabalho ele já existia, mas não da mesma forma exatamente na mesma intensidade que agora. E veio para ficar, e também o home office. O home office, aí tem essa diferença, né, que muitas vezes as pessoas não conseguem identificar. O home office, como ele não é regularizado, nós colocamos as mesmas características e regras do trabalho presencial. Então, você tem um controle de jornada, é o seu trabalho na sua casa. E veio para ficar. E um ponto que foi muito tratado na época da pandemia, por exemplo, a internet, né? A pessoa estava no trabalho dela, ela usava a internet da empresa. E quando ela foi para casa, ela foi obrigada a ter uma internet boa na casa dela. Exatamente. Como que ficou essa fórmula jurídica nesse aspecto? Dos recursos para que esse profissional pudesse exercer a atividade dele? A empresa tinha que oferecer um mínimo de suporte para isso. Para que ele pudesse exercer a função dele. Exatamente, para exercer a função, né? Inclusive, algumas empresas, elas perceberam que o lucro, tinha muito mais lucro manter o funcionário na casa deles, dando um bom suporte. Uma boa internet. Exatamente, do que levar para a empresa. Porque imagina assim, algumas empresas que precisam alugar um galpão, uma baita de uma estrutura. Às vezes, a gente fala de aluguel de mais de 300 mil reais. A pessoa está economizando mais de 300 mil reais. Isso também, doutora, agora chamei de doutora. Isso também refletiu nos empregos das pessoas com deficiência. Com certeza. A quantidade de pessoas com deficiência demitidas foi tremenda, né? Sim, inclusive assim, já era difícil essa inclusão. Com a pandemia, começou a ser muito difícil, muito difícil. Até porque, aí nós falando de algo econômico, algumas empresas usam o argumento de que não tem a estrutura econômica para poder estruturar a empresa e receber essas pessoas com deficiência. Se eles não tinham essa estrutura econômica antes da pandemia... Imagine depois. Imagina depois da pandemia. Tá. Então, a gente inclusive vai falar daqui a pouquinho de lei de cotas, mas eu queria antes voltar um pouquinho no assunto da pandemia, porque muitas leis mudaram. Né? Sim. Dentre dessas leis, o que fica e o que volta ao normal, vamos dizer assim?
Danilo, tem agora um projeto de lei para deixar a MP 970 válida, né, por conta ainda da pandemia. A gente fala que acabou, mas ela ainda não acabou, ainda a gente consegue ver resquícios dela, muitos resquícios. Então, a MP 970, ela caiu, ela não tem mais. Então, já tem alguns projetos de lei para deixar que ela continue tendo a sua validade. Eu acredito assim, home office veio para ficar, teletrabalho. Doutora, o que muda, o que veio para ficar e o que não continua no teu ponto de vista e também nas leis hoje? Suspensão do contrato de trabalho. Isso. Ela tem um limite, não dá para. Algumas foram só por algum período, exatamente, inclusive, né? Vai sair. Eu acho o teletrabalho, home office veio para ficar. Veio para ficar. E as empresas estão mesmo aderindo de uma forma agressiva ao home office hoje? Ainda aderem? Sim. Eu, não citando assim, nomes de empresas, mas em família mesmo, eu tenho tios que ficaram home office e eles até agradecem por ter ficado. Algumas pessoas, eles falam que foi a melhor coisa que aconteceu na vida foi o home office, porque eles ganharam do seu dia mais 2 horas. Que hora de trafegar, deslocamento e tudo mais, eles ganharam. E aí, assim, 8 horas, eu consigo acordar umas 7 horas, 7h30, tomo meu café rapidinho, sento na mesa, faço meu trabalho, dá 5 horas, 6 horas, dependendo aí da carga horária, eu paro, vou lá para a sala e continuo o meu trabalho. Então, algumas empresas têm. E a questão da economia. Vamos lá, ó, a empresa vai dar uma mesa ou um bom computador, dar, entre aspas, vocês não entendem, né? Vai emprestar, vai ceder à disposição uma vez. Do colaborador. Então, ela vai ter um gasto uma vez, né? Esse tipo de gasto, uma mesa, um computador, uma vez. Uhum. Ela só vai precisar manter, às vezes, uma internet, mas ela deixa de pagar ela deixa de auxiliar com transporte e, ao mesmo tempo... A equipe de TI que precisava ficar ali à disposição do funcionário. Não precisa mais. E contrapartida também, locações. Ela não precisa mais pagar a internet, né? Pro local, que tinha que ser uma ultra mega blaster internet para funcionar. A única coisa é que elas precisam de um local para manter os seus servidores funcionando e tudo mais. Muito bem. Doutora, essas mudanças que ocorreram, dessas mais drásticas, no seu dia a dia, assim, qual que mais tem meio que tirado o teu sono, assim, doutora? Tirar do sono, Danilo, eu acredito que são as dúvidas. Eu acho que as dúvidas a respeito do contrato de trabalho, vamos supor a diminuição da carga horária, como nós vamos fazer isso, eu demito, não demito, aqui é melhor suspender, é melhor não suspender, é mais a administração, essa questão de RH, sentar com o RH, poder, olha, o que nós vamos fazer aqui para esse funcionário, nós vamos demitir, nós não vamos demitir, então assim, envolve tanto o RH, como jurídico, como financeiro, porque precisa fazer um balanço, precisa estudar o que está acontecendo, e nós, advogados, nós temos uma certa responsabilidade, dependendo da sua orientação, futuramente vai vir um processo judicial. Então, assim, nós também precisamos documentar tudo isso, deixar tudo documentado, sofrer processos judiciais normal, todo mundo está sujeito, né? Mas o importante é nós termos documentações, olha, foi feito tudo correto, da melhor forma possível, nós seguimos a lei e tudo mais. Né? Exatamente. Eu acho que a questão de tirar o sono era também assim, as mudanças drásticas que estavam acontecendo e uma medida provisória em cima da outra. E eu falei, teve uma hora que eu falei, gente, eu não consigo acompanhar. É muita coisa, estava acontecendo muita coisa, porque aí não é só no trabalhista. Aí tinha, às vezes, a questão da locação. Se é uma empresa que loca o lugar, você tinha que estar por dentro como estava acontecendo a locação, as leis de locação, a lei do inquilinato, se poderia interferir ou não. Então, eram muitas alterações legislativas acontecendo naquele período e a gente precisava estar antenado, saber, entender. E aí, de repente, você entendia, vinha uma mudança. Vamos mudar o artigo. Você fala, meu Deus. Mas estamos passando, está passando. Que essas leis...
interferiram diretamente na vida das pessoas com deficiência? A gente vê assim relatos, por exemplo, quando a gente fala de empregabilidade, vamos falar, por exemplo, de lei de cotas, as empresas, essas mesmas empresas que foram obrigadas a pegar os seus funcionários e trabalhar o home office, essas empresas, nós temos a lei de cota que obriga com que a empresa a partir de 99 funcionários, se eu não me engano, né? Sim. 99 funcionários seja obrigada a contratar uma pessoa com deficiência. Como que ficou essa pessoa com deficiência? Porque como que o direito dessa pessoa com deficiência ela é guardada hoje? Danilo, esse é um assunto complicado e muito complexo. Vamos falar assim, se a empresa ela já tem uma estrutura, a partir do momento que a empresa ela contrata, ela efetivamente contrata. Quando nós falamos contrata, vamos entender assim, a pessoa vai trabalhar. Tá? O deficiente ele vai até a empresa, ele se desloca, ele a pessoa, tem uma jornada, exatamente, ele vai lá. Exatamente. Então vamos entender, quando ele é contratado, a empresa ela já tem uma estrutura para isso. Então ela tem essa questão da acessibilidade, ela tem os cursos, né, a capacitação daquela pessoa. Quando ela vai para casa, ela já está no seu ambiente normal do dia a dia. Então, até aí não tem problema. A questão é o seguinte, a empresa que não contratava. E aí que ela passou a não contratar mesmo. Ou seja, nós já não tínhamos a quantidade de postos de trabalho suficiente. Nós tínhamos a quantidade de postos que não eram preenchidos, que não são preenchidos. Sim. Por exemplo, no estado de São Paulo, um dado super importante. De cada 30 mil vagas disponíveis, no último ano, por exemplo, apenas 2.700 vagas para pessoa com deficiência foram ocupadas. Exatamente. Primeiro que a empresa ela não consegue contratar. Segundo que a empresa não consegue capacitar essa pessoa com deficiência para entrar no mercado de trabalho. Sim. E terceiro, a pessoa com deficiência não está habilitada para determinado trabalho. Ou seja, piorou mais ainda. Quando a gente fala de empresa, vamos citar uma empresa que nós sabemos, a Natura. A Natura ela tem uma área responsável só por essa área de diversidade. Então, quando a gente pega uma empresa que já é estruturada nessa questão, a pessoa com deficiência, ela vai ser tratada, essa questão da lei da pandemia e tudo mais, da mesma forma que uma pessoa que não tem deficiência. É lógico que alguns contratos de trabalho são específicos por conta da jornada de trabalho. Exatamente. Então, a gente não está falando dessa questão específica do tipo do trabalho, a gente está falando no geral da pandemia. Quando nós pegamos empresas estruturadas, não vai ter tanta diferença assim. Vai ser demitido, quem vai ser demitido, porque já são empresas que têm uma certa maturidade a respeito da lei de cotas. O problema mesmo fica com empresas que, vamos supor, né, que a gente sabe que na verdade acontece. Eu tenho uma empresa, eu preciso cumprir com a minha cota, tenho que colocar aquela cota de pessoas na empresa. Só que as pessoas que mandam um currículo para mim, elas não são... não são preparadas. Exatamente, elas não têm o preparo para aquele tipo de trabalho. O que eu faço? Contrato elas, só que elas ficam em casa. Em um momento de pandemia, quem você acha que vai ser demitido? Essa pessoa. Ou seja, o índice de desemprego da pessoa com deficiência, ele cresce no momento de pandemia. Exatamente. E é o que aconteceu? Sim. E é o que já vinha acontecendo e o que intensificou, né? Intensificou porque eu preciso cortar gastos, né? Algumas empresas, poxa, eu preciso cortar gastos. Ah, esse daqui, ele não vem, a gente só tá cumprindo a cota. Uma lei, tentando cumprir a lei e tudo mais. Mas eu preciso cortar gastos. Ele é o primeiro. E aí a gente precisa analisar duas coisas. O sentimento, muitas vezes, na maioria das pessoas portadoras de deficiência, elas não querem só um salário, elas querem se sentir úteis. Elas querem saber... ter o direito delas garantido. E saber, não é porque eu estou numa cadeira de rodas que eu não posso trabalhar na informática. Não, eu posso fazer. Elas querem se sentir úteis. Então, a questão, a gente colocando ela em casa, mas ela recebe um salário, o que isso está causando no psicológico dela? Entendeu? E depois, ainda com a pandemia, ela ainda já está em casa e ela não vai mais ter aquele salário que ela recebia. Então, muitas vezes, não é só o valor. Na maioria das vezes, o sentimento. Nesses meus 10 anos de trabalho com pessoa com deficiência, doutora Milena, eu vejo
quantidade e a qualidade desses profissionais que têm o potencial para estar no mercado de trabalho e eles não conseguem estar. Mas sabe por quê? O que é isso que é legal? Eles precisam ser melhores. Falando assim, abertamente, eles precisam mostrar uma capacidade muito maior do que eu. Uma advogada, vamos lá, uma advogada na mesma idade que eu, ela é paraplégica. Ela tem a necessidade, ela sente, porque o mercado de trabalho pede isso. O mercado pede, ela precisa ser melhor. Isso tem um peso sobre ela. Sim. Porque para ela construir uma carreira, para ela ter um nome, ela precisa ser melhor do que a Milena. Por quê? Só porque eu não tenho uma deficiência, né? Não tenho a mesma deficiência. Precisa. Então, assim, o peso sobre eles é grande. E quando você tem uma conversa com esses profissionais, você fala, meu Deus do céu, eu não tenho nenhuma deficiência. E olha como ele é. Até, assim, é um incentivo para nós, né? É um incentivo. É um incentivo. Muitas vezes, em algumas conversas, acaba sendo um choque de realidade e, com todo respeito, um tapa na nossa cara. Porque nós, com todas as possibilidades que nós temos, nós não somos e nós não nos esforçamos como eles se esforçam. Exatamente. E muitas vezes, na maioria das vezes, eles são ignorados pela sociedade. E falam assim, na sociedade em geral, gente. Agora, só uma observação. Centro de Campinas. A gente andando no centro de Campinas. Quantas lojas você não tem que subir um degrau? Então, não é uma questão só do empregador, do empresário. É uma questão cultural. Nós precisamos mudar isso. Nós que temos a informação, precisamos mesmo dissipar isso, falar, ensinar as pessoas a respeito disso, né? Porque as pessoas, na verdade, eu vejo que hoje em dia as pessoas elas geram a importância por criar a inclusão, a acessibilidade, quando acontece alguma coisa com alguém da família. Eu tenho uma pessoa da minha família que ficou cega, que ficou surda, que ficou cadeira ou cadeirante, ou que nasceu com alguma deficiência. Então eu começo a me adaptar ao mundo da pessoa com deficiência, que é o mundo de acessibilidade. Exatamente. Que é onde eu não gero acessibilidade, eu gero a injustiça. Porque ser justo, ter dignidade, ter a balança da justiça é quando o seu direito, que você não possui uma deficiência e eu que possuo uma deficiência, nós gozamos do mesmo direito. Sim. E quando acontece algo assim na família de alguém, que a pessoa estrala acende aquela luz. Preciso fazer alguma coisa. Preciso fazer alguma coisa. Exatamente. Né? Só que fora isso, hoje, a grande sociedade, as pessoas se limitam a não querer, ou talvez por informação, estar desenvolvendo o processo de acessibilidade como uma rampa da calçada, por exemplo, que você acabou de comentar. Tão que é uma simples, coisa tão né? simples, né? Exatamente. Tem até um fato interessante, Milena. Eu estava no Guarujá, eu passando pela praia da Enseada, né? E aí você tem aqui, né, o calçadão ali, né, da praia, do lado de cá os comércios, os restaurantes, né? E aí o que acontece? As ruas que saem de frente para a praia, assim, todas elas possuem faixas de pedestre, né? Perdão. Todas elas possuem faixa de pedestre. Aqui em Guarujá isso acontece. Faixas de pedestre. Porém, Perdão, tô falando besteira. A faixa tá do lado de quem tá atravessando para ir pra praia. A faixa de pedestre, ok? Então, a faixa de pedestre é para quem tá indo pra praia. Mas a calçada acessível tá para quem só vai atravessar de um lado pro outro da rua. Do lado de cá. Então quem vai pra praia? Então quem vai pra praia não pode ter acessibilidade. Só que acessibilidade não é só pro cadeirante. A acessibilidade tá para minha esposa, que tem uma bebê de colo, e a gente precisa passar com um carrinho. Sim. A acessibilidade tá para minha mãe, que é uma pessoa com mais de idade e talvez tenha um pouco de dificuldade de caminhar de uma calçada para outra. A acessibilidade tá para uma pessoa que sofreu um acidente e está caminhando com uma certa dificuldade. Então a acessibilidade é para todos. Quando é uma coisa boa, o que é bom para a pessoa com deficiência é bom para qualquer pessoa. Exato. E a sociedade tem que entender isso, né, doutora? Sim, com certeza. E nós não pensamos nesse direito até que ele bata na nossa porta, exatamente, né? Até que ele chega até nós. Eu tive assim, desculpa cortar, doutor, eu tive meu pai ele morreu, meu pai ele faleceu com duas deficiências. Meu pai era diabético, né? E eu perdi meu pai, quando eu perdi meu pai dia 14 de fevereiro de 2012, meu pai ele faleceu com a perda da visão do olho esquerdo, meu pai ficou cego, descolamento de retina, e meu pai ele teve uma amputação no membro inferior direito.
né? Meu pai teve uma amputação e meu pai faleceu cego do olho esquerdo, né? E eu via as limitações que meu pai tinha por ter perdido um olho, né? Por ter perdido a visão do olho esquerdo. E isso é algo muito sério. E a gente só dá o devido valor de verdade quando acontece dentro de casa. Exatamente. E assim, e nós estamos sujeitos, Danilo. A gente está sujeito. A gente está descendo numa escada, a gente pode escorregar, quebrar um pé. Nossa, Deus me livre, sim, mas nós estamos sujeitos às coisas desse mundo. Sim. Entendeu? E aí eu vou ter que, às vezes, me locomover com uma cadeira de rodas. E aí? E quando eu precisar ir até o mercado? Quando eu precisar ir numa lojinha do centro? E como eu faço para ter esse meu direito garantido, doutora? Algumas, assim, quem fiscaliza a lei de cotas é o Ministério do Trabalho. O Ministério do Trabalho e INSS tem que denunciar. Nós precisamos denunciar. Precisa ser feito isso, essa denunciação, fazer chegar no Ministério. Há algumas reclamações, infelizmente, de algumas pessoas onde não são atendidas da melhor forma possível, elas não dão esse cuidado, essa atenção, mas precisa haver essa denúncia, as pessoas precisam mesmo denunciar. Aconteceu isso, olha, esse estabelecimento ele não tem algumas regras, os requisitos, precisa ser denunciado. Exatamente. Né? E no caso do empregador, né, Ministério do Trabalho. É o melhor caminho. É o melhor caminho. É quem fiscaliza. Ministério do Trabalho e o Previdência Social. Doutora Milena, e qual que é essa porcentagem hoje de pessoas com deficiência que estão no mercado de trabalho? 1% das pessoas, na verdade, assim, a gente tem que pegar de todo mundo, de todo montante que são registrados na CLT, 1% são pessoas portadoras de deficiência. Tá. A gente também tem os autônomos, nós temos aí os MEIs, né, que é uma categoria muito utilizada, né, principalmente no comércio, né, exatamente, para as pessoas com deficiência. Então, nós usamos como base, então, o registro em CLT. Então, média de 1%. É pouco. É pouco. Muito pouco. Doutora Milena, na tua opinião, projetos e programas ligados à causa da pessoa com deficiência para garantir o direito das pessoas com deficiência. Nós entendemos que o Poder Legislativo, o Judiciário e o Executivo, eles têm que realizar um trabalho em conjunto para isso. Uhum. Esse trabalho hoje, em alguns municípios, em alguns estados, você até vê uma movimentação dos três poderes em levar realmente mais justiça, mais dignidade para as pessoas que mais precisam, especialmente para as pessoas com deficiência. O que tem que ser feito assim a curto prazo de tempo para melhorar a qualidade de vida dessas pessoas, para dar de verdade mais direito para essas pessoas? Danilo, olha, eu acredito, alguns dos argumentos das empresas na não contratação de pessoas portadoras de deficiência é o recurso financeiro, porque para eles é muito melhor pagar multa do que desembolsar um valor, uma verba para trazer acessibilidade no local de trabalho e para capacitar essas pessoas. Porque são vários custos, né? Exatamente. O custo da capacitação, o custo de gerar aquela folha de pagamento. Exatamente. Então, às vezes, assim, um incentivo fiscal é interessante. Eu acho que é interessante pensar, já tem projetos de leis a respeito de incentivo fiscal. Então, quando a gente pega uma multa e pega o que vai gastar, não, eu pago a multa. Que é o que as empresas preferem. Exatamente. E a lei permite com que elas façam isso. O que? Pagar a multa. Sim, se você não... Não, cadê as pessoas contratadas? Não tem. Então, vou aplicar a multa por pessoa. Tá bom. Você já fica sendo mais válido para a empresa pagar a multa. Exatamente. E assim, conscientização. O que nós podemos fazer hoje? Conscientizar as pessoas. Conscientizar. O boca a boca. O boca a boca chega em lugares extraordinários. Entendeu? Então, poxa vida, amanhã eu vou ficar idosa. Eu vou envelhecer. Então talvez eu tenha uma deficiência. Exatamente. Então, assim, eu preciso pensar no meu futuro. E meu futuro eu penso agora. Entendeu? Então, tem que colocar. Tem um carro parado na frente da rampinha. Tem que tirar. Às vezes a gente sente quando pega o nosso bolso, né? Multa. Entendeu? Multa, tem que multar. Então, assim, a informação, nós precisamos levar informação. A correta informação. Porque isso começa do berço. E aí, quando a gente pega
futuros empresários, pessoas que já cresceram com essa mentalidade de acessibilidade, trazer as pessoas, eles têm os mesmos direitos que a gente, todo mundo pode, todo mundo consegue, quando ele vai chegar, quando essa pessoa de berço, ele chega na posição de um empresário, ele já está com a mente formada, ele já está amadurecido. Então, assim, agora, Tem que informação. ser feita uma construção. Sim, com certeza, mas a construção, ela vai levar um tempinho, mas a informação, ela tem o poder de chegar em lugares que a gente nem imagina. E aí é lógico, tem toda a movimentação, a mobilização dos 3 poderes, né? Às vezes lei de um incentivo fiscal, às vezes gerar um imposto, desde que a empresa comprove para que está sendo adquirido aquele material, daquela forma, gerar um imposto. Tem vários N formas, né, De se operar de conseguir. Porque a gente precisa, quando nós falamos de empresário, a gente precisa pensar como empresário. Muitas das vezes, na maioria das vezes, o empresário está pensando no seu lucro. Não, peraí, se eu fizer isso, eu vou ter uma conta, né, vou ter que desembolsar X valor. Se eu fizer, não, então compensa isso. Nós precisamos mostrar uma vantagem para ele. Mas que mundo, mas é o mundo que nós vivemos. Infelizmente, nós precisamos mostrar, dar um incentivo para o empregador, enquanto esses empregadores, com essa maturidade, com essa informação já em si estabelecido, até assim, fincado mesmo em você, já não preciso eles têm o mesmo direito, eles não chegam nessa posição, a gente precisa dar um incentivo para esses outros empregadores. Muito bem, eu teve um fato bem importante, inclusive é ponto de um dos ofícios que nós estamos apresentando na Secretaria de Transporte da cidade de Campinas, que, por exemplo, o cego hoje, ele tem os seus direitos velados, literalmente, quando ele pega um ônibus, né? Por quê? Porque ele não é surdo, mas ele é cego, né? Então ele tem uma dificuldade muito grande, ele está num ponto de ônibus, e aí, para que ele possa... O ponto de ônibus, alguns pontos de ônibus, por exemplo, não tem o braille, para que ele possa saber qual o ônibus que para naquele ponto. Uma coisa simples. E quando ele entra dentro do ônibus, ele tem que ficar perguntando para as pessoas, falando com as pessoas, viu? Eu já estou em tal lugar, já estou em tal lugar, que é algo que não acontece hoje, por exemplo, nas grandes metrópoles, como, por exemplo, o metrô. Você está no metrô em São Paulo, por exemplo, e você está numa estação, e aí você tem uma voz, que é aquela gravação, falando de estações para estação. Sim. Estação Brás, estação tal, estação isso. Isso gera acessibilidade, e isso é direito. E hoje nós temos vários segmentos da pessoa com deficiência que nós não temos os nossos direitos guardados. O que fazer, doutora? Olha, quando nós... Essa questão, eu acredito que é mais uma questão política. Eu vejo como uma questão política, né? Pode ser que tenha outras pessoas que tenham outro pensamento. A lei, ela já está aí. A lei, ela já está. A fiscalização precisa melhorar. Ela é feita, mas precisa melhorar. Nós precisamos realmente, assim, de políticos e de empresas que entram em licitações... num bem comum, que é a acessibilização. Exatamente. Danilo, a educação. Quando você pega, desde o berço, você já vem ensinando, mostrando essa igualdade, falando. Quando a pessoa chega no momento, na maturidade, no momento de fazer a diferença, é uma flecha que vai e acerta, pega o alvo certinho. Entendeu? Então, assim, a educação, e eu vejo que nesse momento é mais uma questão política. Nós precisamos de pessoas que estão aptas a estar no poder e defender o direito dessas pessoas. A construção de políticas públicas que funcionem. Sim, exatamente. E de empresas. Porque não adianta nada, chega numa licitação, só tem, vamos lá, 3 empresas, 4, um monte de empresas, todas as empresas que entrarem. Elas não têm uma política de acessibilidade. Hoje, agora, tem a necessidade de ter o compliance. Por que não colocar uma política de acessibilidade? Né? Então, assim, são exigências, são mudanças que precisam ir acontecendo, que precisa de pessoas no poder, pessoas certas, no lugar certo, para acender a luzinha, vir com uma luz e falar, olha,
sabe, iluminar o que está errado, precisa mudar, precisa pensar aqui. Então, e realmente é colocar a lei, né, fazer com que a lei seja cumprida. Então, ao meu ver, é mais algo político, pessoas certas no lugar certo, principalmente nos poderes. Principalmente nos poderes. Muito bom. E pra gente encerrar o nosso bate-papo, que a gente falou um monte aqui já quase, nós estamos já com quase 1 hora já, né, Lê? Meu Deus. Olha, estamos com 50 minutos Isso de que era só meia bate-papo. A gente ia fazer só meia hora de bate-papo. Estamos com 50 minutos já. Doutora Milena, pra gente encerrar, a palavra justiça para pessoa com deficiência significa o quê? Ter os mesmos direitos. Ter os mesmos direitos que eu, Milena, tive, que você, Danilo, teve. Os mesmos direitos. E efetivo. Ter os mesmos direitos efetivo. É quando a gente fala, não, ela está contratada. Não estou falando disso, está contratada, mas fica em casa. Mas é trabalhar, ser valorizado. Acho que a palavra é valorização. Muito Valorização. Bom. Valorizar. Não é porque eu tenho uma deficiência, não é porque eu tenho uma incapacidade motora que eu não posso fazer. Se eu estou apto para fazer A, mas eu estou inapto para fazer B, eu posso fazer A e posso fazer A muito bem feito. Muito bem feito. E às vezes melhor do que a gente. Melhor do que a gente que estamos aqui. Então acho que é valorização dessas pessoas. É valorização. Muito bom. As redes sociais da doutora Milena? @Milena Caos. Milena Mota Caos. Milena Mota Caos. Milena Instagram, Mota Facebook, Caos. Instagram, Twitter, Facebook. LinkedIn. Twitter não. Tem Twitter site? não tenho. Não tenho site. Vai Não ter. tenho site. Vou fazer. Tá no forninho. Tá no forninho. Mas LinkedIn tenho, Instagram, Facebook. Doutora Milena, obrigado por esse bate-papo, Imagina. pra gente falar de direito, de justiça Isso aí. e de tudo. Obrigado muito do fundo do meu coração. Imagina. Pra mim é uma honra, um prazer estar aqui com você. Ó, e com o nosso quadrinho. Exatamente. A nossa com um foto, monte de o gente. último treinamento. Gente, isso aqui, sabe Exatamente. onde eu recebi? Isso aqui eu recebi no dia do meu aniversário. E foi você que me deu. Foi. Ó, tem assinatura de todo mundo. Tem. Foi antes, nós tiramos a foto Ó, tempo atrás. 18/3/2017. Nossa, Ó. gente! 2017. 2017. Faz tempo, né? Faz bastante tempo. Faz bastante tempo. Parece que foi ontem, né? Parece que foi ontem. Época boa. Época boa. Gente, obrigado por você também que está acompanhando a gente aqui no meu podcast. Muito obrigado pela sua companhia. Convidando você para se inscrever no meu canal e também acessar o meu site www.danilopalma.com.br. Na próxima semana tem mais podcast com outros convidados. E hoje foi especialíssimo com a doutora Milena Caos. Obrigado por você que participou junto com a gente. Obrigado por você que ficou conectado. E vamos juntos, sempre gerando acessibilidade, Com certeza. direito, justiça e dignidade para as pessoas que mais precisam, especialmente para as pessoas com deficiência. Valeu, gente. Obrigado. Tchau, tchau. Até a próxima. Tchau, tchau.